Simbora, galera, para mais uma live. Nono dia. Acabei de receber mensagem aqui no WhatsApp. Uma pessoa falando, cara, eu não vou conseguir assistir. Vambora. Aquela postura de poder para se sentir energizado, empoderado. Você vai ver muito o Pablo fazer isso. Aqui, ó, traz conforto, tá? Tudo tem um porquê e um pra quê. Simbora pra live. Simbora pra mais uma live, meu irmão. Vambora. Vamos embora pra mais uma live. Sem medo. Deixa eu mandar aqui pro povo aqui, para que o povo possa assistir. Vai mandar pro povo. Pronto, mandei. Seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda. Eu pensei que vocês não conseguiam responder no grupo lá. Eu pensei que aquilo ali era fechado. Que é a primeira vez que eu mexo com o grupo do Telegram. Então eu fiquei meio que pensando, só eu consigo fazer alguma coisa lá. Mas legal que vocês conseguem responder. Essa série de live aqui termina no sábado. Então nós temos hoje, quinta, sexta, sábado. Só mais 3 dias. E nós vamos... E eu vou ver se eu consigo já criar a nova série para a próxima semana. Né? Claro, se vocês não estiverem já achando que já deu, né? Qualquer coisa vocês falam assim, John, pode parar, dá uma parada. Então, não, se começar a entrar muita gente, que assim espero que entre, aí eu vou fechar, né? Vou abrir algumas vezes para que também não fique aberto toda hora, porque senão o pessoal vai ficar falando sem sentido. Boa tarde, Jaqueline. E essa não é a ideia, né? Ter um conteúdo específico lá dentro. Esperar um pouquinho. A Lidiana mandou mensagem pra mim agora, falou, não vou conseguir assistir, que eu tô na rua. Eu falei, não tem problema, eu vou salvar e vou colocar no meu canal do YouTube. Pra quem tá no grupo lá do Telegram, já viu que eu subi a primeira live que eu fiz desse projeto. Então você que quer ver as lives, é só no meu canal do YouTube. Não estão todas as lives, justamente porque eu gosto de privilegiar quem tá aqui, quem quer assistir na hora, né? Gente, tem um negocinho aqui do lado com um sinal de exclamação. Se você tiver alguma pergunta, escreve nele que ela aparece aqui pra mim e eu consigo responder pra você. Como de costume, vamos esperar a música terminar e a gente começa a nossa live. E se você puder, vamos crescer essa comunidade aí. É só clicar nesse aviãozinho e convidar mais 3 pessoas para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que nossa comunidade possa crescer e avançar. Eu espero que vocês venham estar tirando do papel uma pergunta, aproveitando aí que a música ainda está rolando. E aí, você já pegou o seu livro para ler? Já pegou o seu livro para ler? Você já está lendo algum livro? Então precisa. Se você não começou a ler um livro, está na hora de ler. Se você não sabe qual livro ler, eu posso te dar algumas dicas aqui, tá? O meu livro de cabeceira hoje, fora a Bíblia, é esse. Eu amo esse livro. Eu não terminei de ler ele, porque não é assim, gente, não se trata de ler, se trata de estudar, mastigar e aplicar, tá bom? Aqui, ó, a aplicação desse livro aqui, ó, poses de poder, ó, peito pra cima, queixo elevado, puxa o ar, solta o ar. Isso daqui para sua mente tá te informando que você tá empoderado, tá? Então, todo dia de manhã que você levantar, olha, daqui eu vou dar... Bem-vinda, Tati. Isso daqui
é uma lição de casa para vocês, tá? Todo dia que você acordar, você levanta, mão na cintura, peito para cima, queixo elevado, puxa o ar e solta, inspira e expira, tá? Puxa e solta devagar, ó. Se você tiver como fazer, aí faz aí que você vai ver como você vai se sentir empoderado. Outra coisa, tá ansioso? Faz isso, quebra a ansiedade na hora, tá bom? Então é muito importante você aplicar, e o que interessa é a aplicação. Eu tô aplicando. Tem essa postura aqui, ó, que derrama neuroquímica e outras coisas que são importantes para que você fique bem, para que você fique disposto, para que você fique energizado, tá bom? Por exemplo, um cego de nascença, quando ele é campeão, ele não, por ele ser cego de nascença, sempre bem-vindo, Carlos, ele nunca viu alguém vencer, mas automaticamente ele faz isso, ó. Porque a mente ela interpreta a comunicação não verbal e a parte neuroquímica acompanha. Então você tá mal. Normalmente as pessoas que estão mal, elas estão mais fechadas. As pessoas que estão empoderadas, elas estão mais abertas, ok? Então a sua postura conta muito. Hoje existem muitos profissionais que leem a sua postura, e a sua postura ela demonstra se você está falando a verdade ou não. Então é muito importante isso. Não leia livros apenas, mas não leia, estude. Vou começar a ler esse daqui. Já terminei esse daqui. Muito bom, do Michael Arruda, muito bom. Ele dá muitos princípios de hipnoterapia e hipnose sensacionais, tá bom? Muito bom mesmo. Um livro bom para você ler, 12 dias para atualizar a sua vida, do Thiago Brunet. 12 dias para atualizar a sua vida, do Thiago Brunet. Eu tenho muito livro, mas a maioria dos meus livros estão por aí. Estão em várias casas aí emprestados. Inclusive eu tenho que pedir de volta porque são meus mimos, é meu, então eu gosto de tê-los aqui para poder lê-los novamente. 12 dias para atualizar sua vida, do Thiago Brunet, é muito bom, é gostoso de ler, é fácil de ler, tem muita coisa para você aplicar. Seja foda, do Caio Carneiro. Não se assuste com a palavra foda, tá? Foda é no sentido feliz, otimista, determinado e abundante, tá? Ele coloca foda no título porque é feliz, F de feliz, otimista, determinado e abundante. Que ele fala o seguinte: se você seguir essa sigla, você vai ter grandes resultados. Você tem que ser feliz. Felicidade não está no externo, está no interno. Não é algo externo que traz felicidade, é algo interno. Feliz, seja feliz antes de conquistar, porque quando você conquistar, aquilo vai agregar a sua felicidade, aquilo não vai se tornar a sua felicidade. Olha a semântica, aquilo vai agregar. Semântica da palavra, vai agregar e não será a sua felicidade, ok? Toda pessoa feliz antes tem a capacidade de conquistar. Então seja feliz, seja otimista. Não está dizendo para você ser cego e fechar os olhos para as dificuldades, mas tenha otimismo, porque uma pessoa pessimista não dá passos, ela fica com medo. Seja feliz, otimista, determinado. Tenha determinação em tudo o que você for fazer, sabe? For começar, seja determinado, vá do início ao fim. Feliz, otimista, determinado e abundante. O abundante significa mergulhar de cabeça, mergulhar de cabeça, mergulhar de cabeça, mergulhar de cabeça. É de fato se comprometer 100%. Feliz, otimista, determinado e abundante. É isso, o Seja Foda, do Caio Carneiro. O outro livro dele ainda não li, então não vou indicar. Por enquanto são esses dois livros que eu indico para vocês hoje. 12 dias para atualizar a sua vida, do Thiago Brunet, e Seja Foda, do grande Caio Carneiro. Boa! Vamos embora para a live de hoje. Só beber uma água aqui e a gente começa. Só uma pergunta, tem feito sentido para você as lives?
Tá te ajudando, não tá? Tem muita técnica de PNL, mas não dá para passar aqui. Mas vamos lá. Antes de começar essa live e entrarmos no capítulo 9, eu quero falar para você sobre Viktor Frankl. Inclusive, eu não li esse livro, mas esse livro é muito bom. Eu já ouvi falar muito desse livro, tá? Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, ele foi um cara que ele foi capturado quando teve o nazismo, tá? No tempo nazista, e ele ficou em 4 campos de concentração. Agora para e pensa, você ficar em 4 campos de concentração e conseguir sair vivo e ainda sair vivo e vivendo aquilo que você esperava que ia viver. Vou repetir, você sair do campo de concentração nazista e você sair porque você criou uma ideia na sua cabeça e você viveu isso depois que você saiu de lá. Eu vou te explicar. O Viktor Frankl, ele visualizava todas as manhãs. Inclusive é muito importante você visualizar. Muito importante. Vou contar um pouquinho da história para a gente entrar em Eclesiastes. No tempo dos nazistas, ele ficava nu, e assim... Tinha uma parede, eles ficavam lá e tinha uma cerca do outro lado, uma cerca. Quem quisesse desistir era só levantar e tocar na cerca. Era só tocar na cerca. Assim que tocava na cerca, o pessoal lá do Hitler fuzilava aquela pessoa, fuzilava aquele judeu. E o Viktor Frankl, ele viu vários caras desistirem no meio do percurso. Por quê? Os caras ficavam nus, no frio, passavam fome, apanhavam. Agora você pensa, 24 horas, você com fome, comendo lavagem, você comendo o pior que existe na terra, você com muito frio por estar nu, você cheio de machucado, você cheio de doença, e você ali sendo humilhado, sabe? Sendo a pior situação que você pode imaginar na Terra, o Viktor Frankl passou. E aí você pega um monte de homem numa linha ali, todos nus, passando mal, apanhando, e a única opção que as pessoas tinham era, quem quisesse desistir, era só ir lá na frente, colocar a mão na cerca, que o pessoal do Hitler fuzilava. E aí o Viktor Frankl, ele começou a perceber que começou a ter um padrão nas pessoas que desistiam. Eram as pessoas que perdiam a esperança. E automaticamente, quando algum homem levantava para pegar na cerca, o Viktor Frankl e alguns dos outros homens pulavam nesse cara e abraçavam ele e traziam ele de volta. E aí o Viktor Frankl começou a usar uma coisa chamada visualização. O que era a visualização? Ele passava a maior parte do tempo visualizando, ele fechava os olhos dele, ou ainda de olhos abertos, ele via o futuro dele, ele fazia uma ponte ao futuro. Ponte ao futuro é uma técnica utilizada da programação neurolinguística. Quem utiliza isso muito é atleta olímpico, chama-se ensaio mental. Na parte de atleta olímpico chama-se ensaio mental. Na programação neurolinguística chama-se ponte ao futuro, que é a visualização. É quando você pega a sua imaginação e cria uma imagem de futuro que faz com que você tenha esperança no presente, que faz com que você se sinta motivado no presente, que faz com que você tenha confiança no presente, que faz com que você tenha autoestima no presente. Por que a maioria das pessoas não realizam? Porque elas não têm confiança e porque elas não têm segurança. Então a ponte ao futuro, ela faz isso. E o que o Viktor Frankl ele fazia? Ele ficava imaginando, criando uma ponte ao futuro, aonde no futuro dele, ele estaria contando palestras e escrevendo livros sobre como ele sobreviveu ao tempo do na concentração nazista. Ele vivia vendo ele viajando em vários países, viajando para vários países, contando a história dele, como ele sobreviveu a um dos piores tempos da humanidade, como ele sobreviveu a tanta dor e angústia. E ele via ele abraçando a família dele de novo, ele fechava os olhos e ele via ele beijando as filhas dele de novo, e ele via, por quê? Porque como eu disse no início, lá nas primeiras lives sobre sabedoria, que inclusive depois nós vamos voltar em outro tempo de novo com as lives de sabedoria, ele
Para a mente não existe nada imaginário, para ela tudo é real. Então, se para a mente é real, a mente ela libera hormônios neuroquímicos que fazem como dopamina, serotonina, oxitocina, para que você se sinta confortável, apesar de aqui fora não estar sendo confortável. Lembra que eu disse em lives anteriores, o problema não é ter caos aqui fora, o problema é quando o caos está aqui dentro. Aqui fora pode ter caos, o que não pode ter é caos aqui dentro, nas suas emoções. Porque o que te bloqueia, o que te trava, não é o que acontece aqui, é o que acontece aqui. Lembra? Você tem conhecimento, você tem capacidade, mas você pode ser um ser bloqueado por conta das situações internas. Seja bem-vinda, Michele, seja bem-vindo, Diogo, seja bem-vindo, Thalita, sejam bem-vindos. Então, o Viktor Frankl, ele vivia imaginando, vendo ele viajando de cidade, ele dando entrevistas em televisões, ele vivia no mundo de fantasia, mas não porque de fantasia, porque aquilo fazia com que ele alimentasse a esperança dele, percebeu? Então é muito importante você começar a visualizar, você está num momento ruim, começa a visualizar o quê? É você olhar o seu futuro como se você estivesse vivendo ele no presente. Isso vai trazer esperança, isso vai gerar expectativa, isso vai gerar ânimo, isso vai gerar motivação, isso vai aumentar sua autoestima, isso vai aumentar sua confiança, porque você está preparando um caminho neural. E para a mente isso vai ser muito bom, porque ela vai fazer com que você tenha determinação. Percebeu? Uma atitude simples, fácil, mas que tem grande poder de transformação e que você consegue ter grandes conquistas se você praticá-la diversas vezes. Não durante o dia, mas é aquilo que eu falei, todo santo dia, tá bom? Então nós falamos um pouquinho, só uma pincelada sobre Viktor Frankl. Se você quiser saber mais, vai lá no YouTube que tem muita gente contando a história dele. A história dele é sensacional, tá bom? Vamos lá. Outra coisa. Estava numa palestra do 1 milhão do Thiago Nigro, e um cara que subiu no palco, o último cara que subiu no palco para falar, foi um cara que ele caiu na Cordilheira dos Andes, o avião dele caiu, e ele não conseguia voltar para a terra. Ele não conseguia voltar, porque ele estava no gelo, não tinha condições para ele voltar para a cidade, porque ele caiu numa parte onde ele não conseguia se comunicar com a cidade, ele não teve alimento, e aí ele teve que passar 72 dias. Cara, já pensou você passar 72 dias no gelo? 72 dias? Inclusive comendo gelo, inclusive comendo o corpo de pessoas. Você acredita nisso? E aí ele também falou que o que fez esse documentário, ele tá inclusive na Netflix. Eu vou pegar o nome e eu mando pra vocês lá no grupo do Telegram. Inclusive, você que não entrou ainda no grupo do Telegram, é só me avisar que eu mando pra você no seu direct para que você possa entrar no nosso grupo do Telegram. E ele fala que o que fez ele não desistir foi justamente a visão de futuro. Porque ele visualizava que ele ia levar a filha dele pro altar. Ele colocou no coração dele que ele não ia morrer antes de levar a filha dele pro altar. Ele falou assim: meu propósito de vida é levar minha filha pro altar, então não vou morrer, porque eu vejo eu levando minha filha e entregando ela pro marido dela, e dali pra frente eu cumpri o meu propósito de vida como pai. Olha que incrível isso. Então, simbora pra live de hoje, que eu já enrolei não, né, gente? A conversa foi legal. Fez sentido saber sobre isso? Eu acredito que sim. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. E o que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Ninguém sabe. Olha o que Salomão está dizendo. Que o justo e o sábio, aquilo que eles fazem, está nas mãos de Deus. E o que o espera pode ser amor ou ódio. E ninguém sabe. O que ele está falando? Que você tem o poder de plantar, mas você não tem o poder de fazer a sua semente crescer. Olha isso. Você tem o poder de plantar. Você não tem o poder de fazer a semente crescer e nem dar frutos. O que ele quer dizer com isso?
que muitas das vezes na nossa vida nós estamos focados naquilo que não vai nos levar ao resultado que a gente quer ter. Vou repetir. A gente fica focado naquilo que a gente não controla. A gente fica focado naquilo que não tem o menor sentido. E aí isso mina a nossa energia, isso mina a nossa disposição, isso rouba a nossa esperança, isso rouba a nossa expectativa. E aqui que está o grande problema. Se você é o tipo de pessoa que está focado no que você não controla, a tendência é você se frustrar. O seu futuro vai ser de frustração. Então para de focar naquilo que você não controla. Você não controla o crescimento da árvore. Você não controla o nascimento do fruto. Você controla a semente. Lembra daquela metáfora que eu já disse em lives anteriores? Você sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você não sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. E o poder está na semente. Olha que incrível. O poder está na semente. O que quer dizer essa metáfora? Eu e você, nós somos a semente. E nós temos a capacidade de criar e elevar e fazer várias coisas na nossa vida. Nós temos a capacidade de dar vida a muita coisa na nossa vida. Só que o grande problema é que nós estamos focados naquilo que a gente não controla. E aí, isso traz debilidades para a nossa vida. Isso traz bloqueio para a nossa vida. Muitas vezes, você não está construindo porque você está bloqueado, porque você está focado naquilo que você não controla. E aí, isso é um bloqueador da sua vida. O que é um bloqueador da sua vida? Focar naquilo que você não controla. Porque o futuro disso é frustração, desânimo e tristeza. E paralisação. E isso é muito importante você entender. Se você quer crescer, você não pode estar focado naquilo que você não controla. É como ele disse aqui, ó. Que refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão na mão de Deus. E o que eles espera seja amor ou ódio, ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? Ninguém sabe. Você só tem a capacidade de plantar. E pela sua lógica vai vir um crescimento. Aí está a importância de você nunca deixar de plantar. De você nunca deixar de semear. Porque na sua mão está o poder do fazer. Olha aqui, está o poder do fazer. E a gente está tratando muito sobre isso. A maioria das pessoas não tem resultado, não é porque elas não têm conhecimento. Não é porque elas não têm bagagem. Seja bem-vinda, Midian. Ei, Midian, chegou. Não é porque as pessoas não têm capacidade. É porque as pessoas, elas estão focadas naquilo que elas não controlam. Quantas coisas você já se sabotou porque você está focado naquilo que você não controla. Então, o que você controla? A ação. A ação está na sua mão. A ação está na sua mão. O que é o fruto? A ação. A ação. O uso que você tem para gerar resultado. O uso que você tem para gerar resultado. E esse resultado vai beneficiar você com experiência, com mais capacidade, com mais know-how. E aí você vai crescendo e avançando cada vez mais. O grande problema é que as pessoas empurram muito conhecimento e você se torna um obeso mental, porque você sabe muito, mas você não aplica nada. Vou dar um exemplo meu. Eu estava assistindo um monte de live. Acordando às 5 da manhã, aí assistia o Pablo, aí assistia o Joel J, e aí assistia o Thiago Nigro. Do Thiago Nigro já começava a live do Kaiser, ficava na live do Kaiser. Aí meio-dia começava a live do Caio Carneiro, aí já ficava na live do Caio Carneiro e depois da Carol Cantelli. E aí eu percebi o seguinte, cara, você tá absorvendo um monte de conteúdo, mas você não tá colocando em prática nada. Isso é inválido. Por quê? Porque não é o quanto de conteúdo que eu tenho, não é o quanto de conhecimento que eu tenho, é o quanto de aplicação, é o quanto que eu tiro do teórico e vou para o prático. Então, eu tenho repetido muito isso e a minha base principal é justamente isso. Não interessa o quanto você sabe, interessa o quanto você aplica. Vou repetir, não interessa o quanto você sabe, interessa o quanto você aplica. Porque são as aplicações que vão render resultado para você. Aplicações no quê? Financeira, aplicação do seu conhecimento para o externo. Porque a pessoa só pensa assim... Ah, John tá falando de dinheiro? Não, eu tô falando de várias coisas. Várias coisas. É a aplicação que traz o resultado. Não é o quanto de conhecimento. Porque aí você vai fazer uma faculdade, 2, 3, 4, 5. Mas se você não aplicar,
de nada vale, de nada vale, de nada vale. Exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tô gravando meu curso digital, tô terminando. Tô gravando com o que eu tenho, vou ser bem sincero pra você, com o celular. Agora, se eu ficar esperando conseguir uma Nikon, uma Canon, ai, mas eu não tenho, você nunca vai fazer. Por quê? Porque se você se move pela necessidade, se você se move pelo que você... se você se move sempre pelo recurso, você nunca vai se mover, porque você sempre está necessitando de recurso. Fala a verdade. Toda vez que você tem uma ideia brilhante, o recurso te barra. Por isso que o Tony Robbins ele fala que não são suas decisões e não suas condições que te levam para o seu futuro. Não são suas condições. Porque condição, você sempre vai ficar barrado. Você sempre vai ficar barrado. Então, para de ficar focando na condição e começa a focar na decisão. Decida-se fazer. Ah, mas a qualidade, sei lá o que. Não tem problema. Não tem problema. Começa. 2 e 3, ó. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos acontece com o que teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Olha o que ele está falando. Olha que é bem-vindo, Gão. Olha o que ele está falando. Cara, o bom e o mal vão ter o mesmo fim. O que é o mesmo fim? Todos vamos morrer. Agora a grande questão é, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você está se limitando por causa de uma pessoa que não tem o poder na mão da vida e da morte? Essa pessoa também vai para o mesmo caminho que você. Não importa a condição financeira dela, não importa onde ela mora, todos vão para o mesmo lugar. E ele está falando assim, entre o justo e o injusto, todos temos o mesmo fim, todos vamos morrer. E aí eu venho com a mesma afirmação. Por que você está se permitindo bloquear? Porque uma pessoa está falando alguma coisa? Meu, é aquilo que o Pablo fala, vai cuidar da sua vida, que se dane essa pessoa. Você não pode ficar bloqueado, você não pode. E aí ele está falando, olha que ele continua no 4, ó. Quem está entre os vivos tem esperança. Eu não vou nem ler o 4, eu vou ler o 3 de novo. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Ele está falando o seguinte, cara, todos vamos morrer. E aí, o que você está fazendo com a sua vida? Por que você está dando atenção para o que não é para dar atenção para isso? Não é besteira. Sabe o que acontece? Você se livra de um bloqueador, aí aparece outro bloqueador. Aí você se livra desse, vai vir outro. Eu estou falando no sentido de pessoas. Eu gosto de repetir isso daqui para você entender. Se você viver o seu propósito de vida, você vai impactar pessoas. Você vai impactar e transformar vidas. Se você viver o seu propósito de vida, você vai chatear e incomodar pessoas. Porque você está preocupado com as pessoas. Você tem que estar preocupado com o que queima dentro do seu coração. Por quê? Porque todos temos o mesmo fim. Agora, qual legado você vai deixar? Qual história você vai escrever? É uma história que vai valer a pena? É uma história que você lá na frente vai falar, poxa, eu vivi agradando todo mundo e no final não agradei ninguém? Aqui está o contexto. O que você vai contar nos seus últimos dias de vida? Valeu a pena ou não valeu a pena? O que você vai contar para os seus netos? Imagina, cara, eu fui uma pessoa incrível. Eu vivi, eu não sobrevivi. Eu vivi. O que é o viver? Eu tive o prazer de fazer, eu tive o prazer de conquistar, eu tive o prazer de impactar. É nesse sentido que eu estou falando. Aí ele vem e fala aqui no 4, ó. Quem está entre os vivos tem esperança. O que é o ter esperança? Se você está vivo, dá para transformar a sua vida. Se você está vivo, dá para mudar a sua história. Se você está vivo, dá para fazer alguma coisa. A grande questão é, se você está vivo, tem como você mudar a situação. Como eu mudo, John?
Tem um versículo que Abacuque fala, Jeremias ele fala: preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você está chateado porque você está construindo imagens de frustração e de dor. Isso está associando a uma emoção que está te bloqueando. Aí você precisa entender isso daqui, ó. Quem está vivo, quem está entre os vivos tem esperança. Como é que você tem esperança? Trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança. Começa a associar a sua mente com aquilo que te dá esperança, com aquilo que vai mudar seu estado emocional. Mudando seu estado emocional vai mudar seu comportamento. Mudando seu comportamento vai mudar o seu resultado final. Não alimenta as dores, não alimenta as frustrações, não alimenta aquilo que te machuca. Alimente aquilo que te fortalece, para que você venha a ser mais forte. E aí ele continua: até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Por que ele está falando que um cachorro vivo é melhor do que um leão morto? Porque um leão morto não sabe, muitas das vezes, não serve para nada. E ainda digo uma coisa: um leão que não sabe que é leão, ele também está morto. Sabe por que você está aí parado? Porque você não reconhece a sua verdadeira identidade. Porque se você conhecesse quem você é, de fato você estava estourando. Só que você se vê pela perspectiva e pela ótica das outras pessoas. E as outras pessoas ditam quem você é. E quando você se enxerga desse jeito, você se enxerga bloqueado. Agora, quando eu me enxergo na minha verdadeira identidade, eu arrebento. Eu quebro barreiras. Por quê? Porque eu não estou disposto a agradar as pessoas. Eu não fico naquele quesito onde eu estou disposto a viver por aceitação. Olha essa questão. Olha essa questão aqui. O tal do Neemias, ele era copeiro, mas ele não se enxergava como um copeiro. Ele poderia falar: cara, eu não vou construir, eu não vou edificar, eu não vou avançar, porque eu sou um copeiro. Você entendeu? Qual o rótulo que está em você hoje? Qual o rótulo que está colocado em você hoje? Porque ele fala aqui, ó, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Porque um leão morto não serve para nada. E ele está falando de gente viva. Tem gente viva que está morta. Morta por quê? Porque não acredita mais, não tem mais esperança, não tem mais expectativa, não tem mais ambição, não tem mais brilho, não tem mais vontade, não tem mais brilho, não brilha, não tem, acabou, apagou. Aquela chama que ardia no seu coração de impactar, de crescer, de avançar, se apagou. Mas se apagou por quê? Porque você deixou apagar. Agora, você ou desperta ou vive no caixão. Ou desperta ou vai viver essa vidinha nesse ciclo onde tudo acontece da mesma forma. É momento de você despertar. É momento de você despertar. Como é que eu desperto, John? Começa a acreditar em você. Começa a investir em você. Começa a investir em você. E a cada investimento traga uma aplicação. E tem um quesito da PNL que a gente fala assim: não existe acertos nem erros. Tudo é resultado. Só existe resultado. Só existe resultado. Porque senão, se você colocar na cabeça que você só erra, isso vai gerar bloqueio. Se você colocar na sua cabeça que você só erra, isso vai gerar trava em você. Por isso não existe acertos nem erros. Só existe resultado. Foi um resultado. Beleza, tô tranquilo. Não vou ficar paralisado. Entendeu? É muito importante você entender isso. É aquilo que eu falo. Nós somos um vulcão. A única questão é que nós não entramos em erupção. Por quê? Porque tem gente que está contendo a nossa erupção. Deixa eu explicar uma coisa para você. As pessoas que estão ao seu redor, elas querem que você se dê bem, mas que você não se dê bem a mais do que elas. Vou repetir. As pessoas que você conhece, elas torcem para que você se dê bem. Só que você não pode se dar melhor do que elas. Entendeu? As pessoas querem que você se dê bem, mas não que você seja melhor do que elas. Porque elas vão ter que te puxar para trás. Porque se você cresce, elas têm que crescer. E isso incomoda as pessoas. Então você tem que tomar cuidado. Para você não estar entregando os seus segredos para quem não deve entregar. Ok? Vamos lá. Entender essa questão do leão é muito importante. Nós somos seres incríveis, porque se uma pessoa consegue construir, a gente também consegue. A grande questão é que a gente tem bloqueios e a gente precisa quebrar esses bloqueios. Ah, John, eu não sei como quebrar.
Tá, a gente vai falar sobre isso aqui, estamos falando. Mas caso você precise de atendimento, vá atrás de um atendimento. A questão não é o atendimento ou não atendimento, a questão é você avançar, a questão é você crescer, a questão é você não viver essa vida de um zumbi. É essa a questão. Vamos lá. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Vou ler de novo. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa. Não haverá mais recompensa. Gente, você está vivo. Você está vivo, então faz acontecer. Faz acontecer hoje. Faz acontecer hoje. Sabe? Sai dessa vidinha de choro. Começa. É aquilo que eu tenho falado. Ah, mas eu não sei como começar. Você não sabe como começar? Então eu vou dizer para você como você começa. Comece pelo fim. Vou repetir. Comece pelo fim. Como assim? Lembra que a gente leu em Eclesiastes que é melhor o fim do que o começo? Vou repetir. É melhor o fim do que o começo? Por quê? Porque ele está falando assim, que tudo se inicia no fim e não no começo. Calma que eu vou te explicar. Você não sabe como fazer. A principal pergunta das pessoas é: como eu faço para começar? Começa pelo fim. Como? Imagina o fim que você quer, imagina o fim que você quer, imagina o fim que você quer, e a sua mente vai te criar estratégias para que você comece a dar os primeiros passos. É só isso. É só isso. É só isso. Imagina, pronto. A sua mente vai cuidar do resto. Não precisa forçar. É só você ver o fim, que o como a sua mente traz para você. Simples. É assim. Se você não acredita, faz o teste. Faz o teste, sem se pressionar, sem pressionar. Porque tudo aquilo que você pressiona, a sua mente bloqueia. Vou te dar um exemplo. Você quer achar uma chave. Você quer achar a chave. Você fica, meu Deus do céu, cadê a chave? Você não acha. No momento que você solta, você solta. O que é o soltar? Você não ficar pensando, você não ficar martelando, você não ficar com aquilo na cabeça. Do nada a chave aparece. Isso já não aconteceu com você? É aquela música que você quer lembrar e não consegue lembrar. Na hora que você solta, soltei. Do nada a música vem, porque você não está pressionando, entendeu? Entendeu como é que funciona? Se você ficar preocupado, a mente ela trava. Ela fala assim, não vou perder tempo com isso. Agora quando você solta, a informação vem. Já aconteceu isso daí com você? Compartilha aí comigo. Se sim ou se não. Já aconteceu com vocês? O 7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus te dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que ele está querendo dizer aqui? Desfrute das suas conquistas. Desfrute das suas conquistas. Só que como você vai desfrutar das suas conquistas se você não entra em ação? É muito importante entrar em ação. Para quem me acompanha no Intera, eu convido normalmente pessoas que não fazem live para fazer live. As últimas 5 pessoas que fizeram live comigo no canal do Instagram do Intera Jam, as 5 nunca fizeram uma live. E aí depois que termina a live eu falei, e aí, como é que foi a experiência? A resposta é a mesma. Cara, eu tava super inseguro, eu tava com muito medo, eu estava com muita vergonha, mas depois que eu terminei a live, foi sensacional, foi muito gostoso de fazer. Você percebeu? Todo início gera medo,
todo início gera insegurança, todo início gera aquele frio na barriga, mas isso é bom, porque aí você se prepara. A questão não é o frio, a questão é isso não te dominar, é você, apesar disso, você fazer, apesar disso, você não se bloquear, apesar disso, você andar. Por quê? Porque sempre haverá coisas para nos bloquear, sempre haverá coisas para nos travar, só que a gente não pode deixar ser vencido por isso. Ou você vence isso, ou isso vai te vencer. Então ele está falando, vá lá, coma, beba e desfrute da sua vida. Só que como você vai desfrutar da sua vida se você sempre está na corrida dos ratos? Você sempre está no mesmo ciclo e nunca quebra esse ciclo. Por quê? Porque os seus hábitos são os mesmos e os seus hábitos definem o sucesso que você vai ter. Grave isso daqui. Os seus hábitos definirão o sucesso que você vai ter. Hábitos bons, sucesso. Hábitos ruins, fracasso. Simples. E hábitos estão na onde? Está na nossa programação, na nossa parte subconsciente, segundo a hipnoterapia, porque lá está a nossa programação principal. E aí, hábito é padrão, isso já é disparado de forma natural, de forma natural. Você está entendendo? Pô, seja bem-vindo. Entendeu? É isso. É hábito. E aí vem processo, como eu estou falando. Não, como o Joel já diz, não precisa acelerar, basta não parar. Ô Lu, coloca o seu Instagram e o outro Instagram que você tem. A Lu começou o Instagram. Todo santo dia tem que colocar uma publicação lá. Todo santo dia tem que começar uma publicação lá. Eu já vi que a Lu já fez live com pessoas. Legal, bacana, começou. Vai devagar? Vai, mas daqui 3 anos, 4 anos, se ela tiver disciplina, se ela tiver constância, o resultado vai aparecer. Porque não se trata do agora, se trata de fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai ajustando, se a gente sabe para onde a gente está indo. É simples. Eu sei para onde eu estou indo, então eu ajusto o caminho. Acabou. Não se trata de quem vai me aprovar, não se trata de quem vai confiar em mim. Por quê? Porque nesse confiar ou me aprovar, as pessoas são... Desculpa falar isso, mas é uma verdade. As pessoas são falsas. Elas se movem segundo o resultado que você tem. Se você tem resultado, batem nas suas costas e falam: nossa, eu sempre acreditei em você. Se não tem resultado, elas se afastam de você. É assim que funciona. E aí você fica nessa paralisação porque você quer agradar quem vai dar tapa nas suas costas quando você conseguiu o resultado. Não! Não se trata disso. Se trata de você ter um valor intrínseco, você ter um prazer imenso em fazer, porque você ama fazer. Porque isso daí é o seu chamado, porque essa é a sua eleição, porque isso faz parte do seu propósito de vida, porque vibra no seu coração, porque isso faz você brilhar os olhos. É isso, é a satisfação de deitar na cama e falar: cara, foi incrível o que eu fiz. Não porque impactou 10, 20, 50 mil pessoas, mas porque dentro de mim eu estou vivendo para aquilo que eu nasci para viver. Eu nasci para viver. Ontem eu anotei uma coisa, eu não sei se está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Se estiver aqui eu vou compartilhar com vocês. Mas eu acho que não está aqui. Está em um outro caderno. Que o rapaz falou ontem sobre PhD. Tá aqui. Aqui, ó. Ontem ele estava falando sobre isso aqui, ó. Olha isso, PhD. Paixão, habilidade e dinheiro. Coloca aí, PhD. Escreve aí para mim, por favor. Quem puder, escreve e tira um print, por favor. Pra gente colocar depois no nosso grupo do Telegram. PhD. PhD mesmo. P de pai, H de habilidade e D de dinheiro. Isso mesmo, PhD. O que é? Olha isso daqui, ó. Paixão. Quando você tem paixão. Você tem paixão por aquilo que você faz e você tem habilidade você conquista. Se você tem paixão, você busca o conhecimento, você tem habilidade e essa habilidade gera dinheiro e isso é um ciclo que se autoalimenta e isso faz com que você venha querer viver cada vez mais do seu propósito.
Como, John? Eu tenho paixão no que eu exerço, eu consigo buscar mais habilidade e eu sei que isso me gera dinheiro, porque se não me gerar dinheiro, isso é apenas um hobby, e aí eu não consigo viver de hobby, porque hobby não paga minhas contas. E aí vai ter gente que fala assim, ai, mas você também quer dinheiro. Gente, para de ser hipócrita, a gente precisa de dinheiro, dinheiro é necessário. Porque sem dinheiro você não paga a conta, sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não coloca combustível no carro. A sua paixão tem que estar alinhada à sua habilidade, a sua habilidade tem que gerar dinheiro para que você possa viver em paz. Olha isso, Joel, quer dizer que a minha paz está alinhada a ter dinheiro? Não, a nossa paz é Cristo, e amém, glória a Deus, eu creio nisso. Mas se você não tiver dinheiro, meu irmão, a sua paz vai embora, porque você tem filho, se você tiver filho e você vê seu filho passando fome, a sua paz vai embora. Então tenha paixão, habilidade e dinheiro. Coloque isso daí em prática. Eu vou tirar uma print aqui também. Tirei, isso. Gostou de saber disso daí? Eu amei de saber isso daí. Eu amei demais. Nós estamos na metade da live. Se você puder encaminhar esse aviãozinho aí para que nós venhamos alcançar mais pessoas, será incrível para a nossa comunidade, tá? E você que não entrou no link do Telegram, você que não entrou no nosso grupo Telegram, eu vou fazer um Linktree hoje e vou deixar no meu link lá no perfil principal, ali embaixo onde tá as informações do Instagram, tá? Vamos lá. Ora, deixa eu tirar mais um print aqui que tem 3. Isso, muito bom. Vamos pro 10. Ó, o 10 é a frase principal da live. O 10 é a frase principal da live. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Olha isso. O que as suas mãos tiverem que fazer, que ela faça com toda a força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Ele está dizendo assim, arregaça as mangas e vai para cima, meu irmão. Vai pra cima, faz o melhor que você tem, da melhor forma, faz o seu melhor, seja a sua melhor versão, porque ele está falando assim, um dia você não vai estar mais aqui, mas a sua história vai ser contada, você vai ter um legado, você vai impactar um monte de gente, por quê? Porque você fez o melhor dentro do que você podia. E aí você faz o melhor, e aí você cresce, e aí você faz o melhor, e aí você cresce, e aí você faz o melhor dentro do que você cresceu e você cresce. Quando você respeita a fase que você está, utilizando as ferramentas que você tem, você evolui para a próxima fase. Já jogou Mario Bros? Já jogou? Você joga ali e você tem umas ferramentinhas. No outro nível, você ganha o Hiroshi. E o Hiroshi come os bichinhos. No outro nível, você ganha a estrelinha. E aqui aí você fica mais poderoso. Aí você passa aquele nível. No outro nível, você ganha uma roupinha diferente, uma bolinha que mata os bichinhos. Você está percebendo? Nesse nível que você está, essas ferramentas vão fazer você crescer para o próximo nível. Agora, se você despreza as ferramentas desse nível, como é que você vai passar para o próximo? Já percebeu isso? Faz parte do processo. E aí, eu amo isso que ele está falando aqui. O que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a força. A gente leu Provérbios, a gente fez uma live de 31 dias em Provérbios e Salomão vem batendo, cara, não deixa a preguiça pegar você, porque senão a pobreza vai ser o seu resultado. Não deixa a preguiça te abraçar, porque não você vai ter de resultado a pobreza e a miséria. E aí ele vem aqui e fala assim, cara, tudo que você for fazer, coloca a sua força máxima. Você quer ver uma coisa? Vou até me afastar um pouco. Se você puder fazer na sua casa, sei onde você tá, faz. Levanta a mão o máximo que você pode. O máximo. Fez? Levantou? Agora levanta mais um pouquinho. Sempre dá para fazer mais um pouquinho. Sempre. Quer ver outra coisa? Vira assim, ó. Vendo onde você alcança.
Ó, olha onde minha mão foi. Agora eu vou fazer de novo. Tô no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ela vai mais longe, ela vai mais longe. Sabe o que o meu corpo tá dizendo pra mim? Cara, você consegue mais. Faz isso daí na sua casa, faz isso daí na sua casa. Pega uma coisa e mede. Ó, vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó. Ó. É porque não dá por causa das coisas. Deixa eu tentar ver uma coisa aqui que dê pra mim colocar. Aqui, ó. Vou colocar esse aparelho aqui. Ó, vai passar dele. Onde, eu vou mostrar pra vocês onde chegou. Ó. Se eu me esticar, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. O que me limita tá aqui. Ó a mão, ó. Levantei o máximo. Levanta mais um pouco. Consegue levantar mais um pouquinho. Você consegue ir mais uma. Você consegue fazer mais uma vez. Só que a questão é que o bloqueio, você fica se alimentando de frustração, fica se alimentando daquilo que vai nutrir o seu bloqueiozinho. Não funciona desse jeito. Aí ele tá falando, cara, faz com toda a sua força, porque para onde nós vamos, que é a sepultura, não vai dar mais para fazer. Então faz hoje, faz agora. 11. Percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes, olha isso, eu percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. 1. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. 2. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Ele está falando, os velozes nem sempre vencem a corrida. Aí ele fala, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes não são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígios. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. O tempo é a maior moeda que você tem. Se você desprezar ele, ele nunca mais vai voltar. Por isso que ele está dizendo que os velozes nem sempre vencem. Sabe por quê? Porque o veloz, ele envelhece e a velocidade dele é reduzida. Olha isso. Então o que você está fazendo com o seu tempo hoje? Lembra que eu falei? Você tem que ser feliz hoje. Você tem que começar a praticar hoje. Você precisa executar hoje. Você precisa acreditar hoje. O amanhã não existe. Faz hoje, planta hoje. Foca no agora. Foca no hoje. Foca na semente que está na sua mão. A semente que está na sua mão te permite fazer um bolo. Faça o bolo, venda o bolo. A semente que está na sua mão se permite hoje você vender um livro, venda o livro. O importante é você não desprezar a semente do tempo, porque a semente do tempo, ela nunca mais volta. E é isso que ele está dizendo assim, cara, aproveita hoje, se alegra hoje. O pessoal paga para fazer um curso de R$ 2.500 a R$ 3.500. R$ 2.500 a R$ 3.500. Um curso chamado Mindfulness. Eu vou pegar aqui para você. Não tá aqui perto, mas você paga caro para fazer um curso chamado Mindfulness. E o que é Mindfulness? É estar no presente, é estar conectado com agora, é estar no agora. Só isso. Aí a pessoa que não entende isso fala, você é doido? Eu tô agora aqui. Muitas das vezes não. Você tá aqui com o seu corpo, mas a sua mente tá longe. Imagina se eu fizesse aqui a live e ficasse, será que o pessoal está gostando? Será que o pessoal não está gostando? E será que se alguém vai falar mal de mim? Se eu tô com a minha mente nisso, eu não tô no aqui e agora. Porque a única coisa que eu tenho que focar é no que eu vou falar. E só isso. Pronto, que é o que eu controlo. Foca no que você controla e vai pra cima. Porque é o que você controla que vai te levar pro próximo nível. Não o que você não controla. 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Salomão, ele não passa pano não, ele dá uma paulada sem dó. Ele fala assim, os homens são enredados. Ele está dizendo assim, que o tempo mal vem. E isso é uma verdade. O tempo mal vem, mas o tempo mal passa. O tempo bom vem e ele também passa. Então, se prepare e se alegre no tempo bom. Se prepare e se alegre e desfrute do tempo bom. E se prepare para o tempo ruim. Se prepare para o pior, mas viva para o melhor. É isso. Se prepare como se o pior viesse.
para que você possa viver o melhor. Porque quanto mais preparado você estiver, menos sangue do seu batalhão vai cair na guerra. Quanto mais preparado você tiver, mais forte você está na guerra. Quanto mais preparado você tiver, mais forte você está na guerra. Se você ler sobre Salomão, Salomão não teve uma guerra. Salomão não enfrentou ninguém, porque ninguém era louco de enfrentar ele. A Bíblia fala que a infantaria dele era muito forte, tanto que quando Salomão morre, os outros povos vêm para cima para destruir Israel, porque ninguém era louco bater de frente com ele, porque ele tinha preparação. Lembra? É clichê essa frase, mas é necessária ser falada. O encontro da preparação com a oportunidade gera sucesso. O encontro da preparação com a oportunidade gera sucesso. Você está aí reclamando de oportunidade, mas você não se prepara. Quem está preparado gera a própria oportunidade. Quem está preparado gera a própria oportunidade. É isso que você precisa colocar na sua cabeça. Vamos lá, continuar porque já está terminando a live. 13. Também vi debaixo do sol esse exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Gente, desculpa, as pessoas só ouvem quem tem resultado. E o resultado está atrelado a processo. Não foca no resultado, foca no processo. Porque o processo você controla, o resultado você não controla. Se você ficar focado no resultado, você vai ficar paralisado. Mas se você focar no processo, o processo vai te levar ao resultado. E o resultado vai te trazer reconhecimento. O resultado vai fazer você se tornar uma autoridade. E as pessoas vão te respeitar e vão olhar para você e vão dizer assim: cara, eu quero ser igual a essa pessoa. Porque elas vão olhar de início os resultados, mas nada vale os resultados se você não sabe chegar neles. E quando você ama o processo, você sabe como chegar no resultado. É isso. Só que tem muita gente que só olha para o resultado. E a pessoa que não sabe fazer, ela quebra. E a imagem dela se desfaz. Quem está mascarando o resultado, uma hora vai cair na vergonha. Por quê? Porque só tem resultado quem sabe fazer. Talvez você se frustrou nessa jornada da sua vida porque pessoas no meio do caminho receberam a honra, receberam reconhecimento pelo processo que você pagou. Só que fica tranquilo, porque quem passou pelo processo vive o propósito. Só quem passa pelo processo sabe como é o processo. Quem não passou não sabe. Então é uma glória em vão, é uma luz que vai ser apagada a qualquer momento. Porque quando pedirem para essa pessoa fazer de novo, a pessoa não vai saber. E você vai saber. É isso. Sabe por que Davi ele venceu o gigante? Porque ele já tinha vencido o urso e o leão. Davi venceu o gigante porque ele tinha experiência. Ele já tinha passado pelo processo. Quando ele viu o gigante, ele falou assim: esse processo aí eu já venci, porque eu já passei lá atrás. Percebeu? Não despreze os seus processos, porque são os seus processos que vão levar você a viver o seu propósito. São os seus processos que vão fazer você viver as suas promessas aqui na terra. Continuando, 17. Aí o 16, na verdade. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria é melhor do que a força. Ouve isso daqui. A sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. Aí a pessoa fala assim: nossa, que maldade. Não, Salomão está dizendo o seguinte: se você é sábio, mas não tem resultado, então significa que você não viveu o processo. Sabe o que acontece? Ele se torna um insensato, que é o que a gente é. Porque a gente sabe como fazer, mas a gente não faz. E aí ele fala assim: o sábio, ele foi esquecido. Por quê? Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, ele está falando, a sabedoria do pobre é desprezada. E logo suas palavras são esquecidas. Por que são esquecidas? As palavras do pobre são esquecidas porque, gente, está acabando a live. Se vocês quiserem,
diz aí, eu quero, ou eu quero, sei lá o que. Eu volto pra gente terminar. Se vocês falarem nada, eu termino aqui e beleza, e só amanhã. E aí, vocês querem que eu continue? Ainda falta 3 versículos. Faltam 3 versículos. Sim ou não? Não ou sim? Faltam 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 4. Então, como ninguém respondeu, amanhã eu volto. Deus abençoe.